Em entrevista exclusiva para a Jovem Pan, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, falou sobre o julgamento da regulação das redes sociais na Corte. Segundo o ministro, a análise será retomada em março. Para ele, o artigo 19 do Marco Civil da Internet tem se revelado insuficiente. Vamos ouvir. E nós tínhamos dois recursos extraordinários com repercussão geral que tratavam do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E aí, então, há pedidos no sentido de apontar a inconstitucionalidade desse artigo 19, que exige que qualquer retirada de conteúdo dependa do próprio judiciário. O que se vem revelando hoje é insuficiente para a proteção das pessoas. E por isso o tribunal está se debruçando sobre esse tema. É um tema difícil, porque ao fim e ao cabo o tribunal está regulando a matéria das redes sociais. E aí nós vamos certamente em março retomar esse julgamento, tentando construir um consenso e produzir segurança jurídica para as redes sociais. Muito bem. Pela fala do ministro Gilmar Mendes, que é o ministro que normalmente a sua posição orienta a posição dos demais ministros na Corte Suprema, Raquel Galinatti, o artigo 19 do Marco Civil da Internet tem se revelado, expressões do ministro, insuficiente. Só para o pessoal entender, Raquel, a lei do Marco Civil da Internet é de 2014. E o artigo 19 diz que somente por ordem judicial a plataforma se vê obrigada a retirar aquele conteúdo ou a ser responsabilizada por ele. O que a tendência do Supremo, nós já temos dois votos, né? O ministro Toffoli e Luiz Fux já votaram, parece que o Gilmar está se encaminhando nesse sentido, é da responsabilização da rede social, da plataforma, pelo conteúdo, mesmo que não haja uma ordem judicial. Qual a sua avaliação? Não deveria ser o Congresso Nacional a analisar isso? Número 2, mas se o Congresso Nacional não faz nada e não analisa, não abre espaço para que o Supremo faça? Eu queria ouvir a sua posição. Professor, aqui já foi debatido diversas vezes essa situação em que existe a necessidade, sim, de coibirmos práticas criminosas que são praticadas, instrumentalizadas através das redes sociais ou outros meios digitais. A responsabilização da plataforma que viabiliza práticas criminosas, como, por exemplo, viabiliza o anonimato, isso sim, já suscitado por você, é um absurdo não estar sendo questionado. A Constituição, artigo 5º da Constituição, a Constituição, no seu artigo 5º, diz que é livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato. O porquê não se foca numa regulamentação necessária da identificação dos usuários da plataforma? Se a gente transferir uma responsabilidade que é do Estado, uma responsabilidade de identificar atos criminosos para plataformas e big techs que têm como único intuito o lucro, obviamente já estaremos já estaremos sujeitos a uma prévia censura. A plataforma digital e as big techs não colocarão em risco o seu lucro. Então, qualquer indício ou suspeita de que o conteúdo será questionado, qualquer questionamento, obviamente, já será proibido nessa plataforma. A plataforma não vai colocar em risco a sua reputação financeira. Então, eu acredito que sim, o STF está julgando porque foi assim provocado, mas é urgente que os parlamentares, que o nosso Congresso Nacional saia da zona da inércia e proponha um projeto de lei que seja compatível hoje com a nossa vida também digital. Agora, Mônica Rosenberg, talvez o que tenha suscitado esta mudança de entendimento do Supremo seja o volume que está aportando às redes sociais e de maneira que torna o controle sobre estes abusos um controle leniente, ou, usando a expressão do ministro, um controle insuficiente.
A minha dúvida é, já que como a doutora Raquel Galinatti colocou muito bem, se não me engano, é o inciso 4º do artigo 5º da Constituição, é livre a expressão do pensamento, vírgula, vedado o anonimato. Então eu pergunto, por que não se obriga quem vai expressar, a plataforma não é obrigada a identificar, não pelo IP, mas pelo nome, pelo CPF, ao autor daquela frase, e ele que responda posteriormente pelos seus abusos. Não seria uma forma mais simples de resolver essa questão? Certamente seria uma forma mais simples, mas tecnologicamente tem outras questões aí, porque é difícil você verificar a autenticidade quando a pessoa se conecta ou se inscreve nas plataformas, você não consegue ter a certeza absoluta. Então, enquanto nós não tivermos uma identidade digital ligada na blockchain, que consiga daí sim dar essa certeza, eu concordo com a Raquel, é um caminho, mas não é suficiente. Segunda questão, o fato disso estar sendo discutido no STF, você colocou muito bem, Capês, é um problema que chegou no judiciário pelo número de problemas e de situações onde a lei foi insuficiente, isso vai ao judiciário e acaba no Supremo. Então, muito importante distinguir. O Congresso pode discutir uma medida que venha a prevenir novos processos, mas hoje o caso está no STF e tem que haver uma decisão. Por exemplo, teve um caso no começo desse ano de um senhor que tinha falecido e o perfil dele estava sendo usado para colocar imagens de pessoas nuas. E a família do falecido notificou a rede e a rede esperou uma ordem judicial, não retirou do ar. Isso causa dano. A mesma coisa com incitação ao suicídio. Não dá para ficar esperando ter uma ordem judicial para tomar uma atitude. A hora que a plataforma é notificada, tem que ser imediato. E esse caso, inclusive, do senhor que tinha falecido, que tinha foto de gente nua na rede dele, a justiça depois deu uma indenização, condenou a plataforma na soma de R$10 mil. R$10 mil. É ridículo, chega a ser uma ofensa à memória desse senhor. Então, essas questões todas que estão acontecendo, que sim, o artigo 19 não está sendo suficiente para resolver. Há que ter rapidez, porque o dano acontece muito rápido, muito extenso. Não dá para ficar esperando a nossa justiça, com a forma como ela acontece hoje, que ela se manifeste. Uma notificação deveria ser suficiente e, sim, há que responsabilizar a plataforma imediatamente. Então, você entende que pelo menos tem que ter uma notificação da parte do usuário? Claro. Porque, Paulo Loyola, é possível também que se construa o entendimento da responsabilidade objetiva da plataforma sobre o conteúdo que nela se encontra. Responsabilidade objetiva significa, é um problema da plataforma criar um compliance ou um sistema prudencial que faça com que ela exerça esse controle prévio. Então ela vai ter que ver, aqui é uma ofensa contra a honra? Ela tem sempre um caráter subjetivo, ofensa contra a honra. Aqui é uma ação de ódio, uma ação de discriminação, uma ação que incita a prática criminosa. Aqui é uma notícia falsa, perigosa. Como é que ela vai fazer para exercitar este controle? Vamos imaginar o seguinte, a projeção é que seja aprovada a votação, porque os dois votos já saíram, o ministro Fux, o ministro Toffoli, Gilmar já deu orientação nesse sentido, a tendência é que o Supremo vá pela inconstitucionalidade do artigo 19. Como você acha que fica essa questão e a responsabilidade das Big Techs sobre os conteúdos que nelas são inseridos? Bem, Capês, a gente tem uma questão de transição tecnológica que foi muito rápida, muito rápida. A gente tem um mundo onde 10 anos atrás, no Brasil, você não tinha metade das pessoas que você tem hoje conectadas à internet. Hoje você tem mais de 98% da população brasileira conectada no WhatsApp. Hoje você tem uma quantidade imensa de gente, novos usuários, muitas vezes jovens, muitas vezes idosos que não conseguem lidar muito bem com tecnologia, que estão expostos a todo tipo de crime, de golpe, de mentira. Eu dei um exemplo muito prático aqui, que pode ter influenciado diretamente, que pode vir a ser caracterizado como um crime contra o sistema financeiro, inventando mentiras ditas pelo presidente do Banco Central, o Galípolo, coisas que não saíram da boca dele, perfis falsos foram criados, levaram a mentira, perfis da direita compartilharam, depois apagaram, que é o modus operandi que a gente sabe que acontece. E esse tipo de coisa
precisa ser responsabilizado. As plataformas precisam, sim, dizer quem fez isso, por que fez isso, em que momento fez isso. Não adianta o cara pegar, apagar o perfil, perfis falsos, muitas vezes, e não serem responsabilizados. Então, a gente está vivendo uma revolução tecnológica que poderia ser comparada com o que foi a invenção da prensa por Gutenberg. Tal é a quantidade de gente que passou a ser produtor de conteúdo. Você tem uma crise de especialistas. Até então, a gente confiava no cientista, no médico. Agora você tem gente questionando vacina, você tem gente fazendo ataques contra a democracia, dizendo que urna não é confiável, dizendo loucuras de todo tipo que desestabilizam o sistema democrático brasileiro. E sim, essas plataformas atendem a interesses de lucro e estão baseadas em outros países e têm que obedecer à lei brasileira, que está muito longe de ser das leis mais duras do mundo em relação a essa questão. A lei do marco da internet, não sei se você vai conseguir me recordar, o ano de 2010? 2014. Em 2014, eu tinha 48% dos brasileiros conectados. Eu tenho mais de 90% hoje. Então, assim, o momento que o marco foi discutido, ele vinha de um outro lugar, de uma outra situação. O WhatsApp foi inventado poucos anos antes, TikTok nem existia ainda. Então, assim, a gente tem elementos que precisam ser analisados sob o ponto de vista da realidade atual brasileira e que, sim, precisa responsabilizar mais plataformas que têm interesses financeiros e que muitas vezes estão ligados a interesses de outros países, porque os Estados Unidos estão lá querendo barrar o TikTok porque fala que tem interesse da China ali. E ninguém está chamando isso de censura até aqui. Muito bem. Então, o Paulo Loyola também entende que, como a Raquel Galinatti, como a Mônica Rosenberg, como eu entendo também, que o anonimato é extremamente danoso, é preciso que se identifique quem é o autor dessa ou daquela manifestação, inclusive para que a plataforma se isente de responsabilidade, porque a tendência é que ela venha a ser responsabilizada. E, meu querido Bellucci, essa questão do anonimato, eu ia até propor realmente que, enfaticamente, se abolisse completamente o anonimato das manifestações. Mas o Paulo Loyola me animou, porque parece que ele é imune ao anonimato, porque ele já afirmou com certeza que todas as mensagens de fake news são da direita. Eu não falei isso. Não, peraí. Aí eu peço... Não, eu vou pedir direito. Eu vou te dar a palavra. Eu vou pedir direito de resposta porque eu não falei isso. Eu vou te dar a palavra. Okay. É que eu entendi você falar. Você entendeu errado. Esse pessoal da direita fica postando... um caso específico. Tá bom, vamos esclarecer, por favor. Eu citei um caso específico indicado pelo pesquisador Pedro Barciela de fake news contra o Galípolo que ocorreram essa semana no meio da alta do dólar, com perfis que foram criados, logo depois apagados e compartilhados por perfis de direita. Foi isso que eu disse. Entendi. Então, eu entendi que você estava falando esse pessoal da direita. Então, eu retiro aqui, ele fez o esclarecimento, não é o pessoal da direita. Foi um caso específico, porque senão começa a atacar direita, esquerda aqui. Eu não sou nem direita nem esquerda, mas me sinto ofendido por estar no centro. Eu queria ouvir você, meu querido João Bellucci. Pois é, Capês, você vê que tudo que, como vocês colocaram, a legislação, a Constituição já veda o anonimato nesse tipo de manifestação. Agora, o importante é dizer que as plataformas já fazem uma espécie de curadoria de conteúdo, mas ela tem um viés político total, porque de crimes reais acabam passando muitos, mas você tem lá crimes que ocorrem na internet, que a plataforma, ou mediante notificação, ou muitos usuários denunciando, o conteúdo já cai. O problema é que precisa balizar a atuação da plataforma nesse sentido para excluir crimes reais e evitar ao máximo a exclusão de os supostos crimes de opinião, ataque à democracia, o discurso de ódio, milícias digitais, esses conceitos amplamente vagos, porque nós estamos sujeitos a opiniões desagradáveis, ao que não concordamos. Inclusive, a lei também diz que a pessoa pública que se submete ao escrutínio público tem que ter uma maleabilidade maior de sofrer críticas, inclusive até algumas ofensas, e, se assim desejar, que busque a reparação judicial. Há se comentar que, infelizmente, normalizou-se o juiz da Câmara, da Corte Máxima, palpitar sobre o tema como vem sendo feito. E ele já dá um recado para o Congresso também, no sentido, a gente vai decidir aqui, mas depois o tema regressa
ao Congresso, como já deveria ser, voltar ao Congresso naturalmente. Agora, o que eu entendo é isso, o Congresso não deve o Supremo discutir de maneira nenhuma, porque sempre criam-se esses tipos abertos e direcionados. Como eu disse, coisas que nem estão na legislação. Milícia Tem uma digital, DPF, Belucci. ataque à democracia, o quê? Tem uma DPF. Mas é possível uma decisão do Supremo falar, esse tema é do Congresso. Não, mas eu concordo. O que o Belucci está falando é o seguinte, ele sabe que tem uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Ele está dizendo o seguinte, o Supremo poderia dizer... não conheço da DPF, uma vez que se trata de matéria de exclusiva competência do Poder Legislativo. Ou poderia dizer, o artigo 19 não é inconstitucional, ele se tornou desatualizado e insuficiente. Logo, cabe ao Congresso rever. Essa é a posição do Belucci. As plataformas têm que ter mais responsabilidade, com certeza. Isso, eu estou fazendo uma interpretação do que ele disse, estou dizendo que é a minha posição. A Raquel Galinatti quer fazer uma colocação também. Em partes eu concordo com o Belucci, porém, a gente tem que entender que a leniência do Congresso Nacional em escolher pautas que são realmente essenciais e que vão impactar na vida da população dos brasileiros. As emendas salvaram ontem. Eles não discutem. Então, existe mais ou menos um jogo de forças, uma chantagem política para pautar qual projeto de lei é a bola da vez. E o que era necessário que tivéssemos um Congresso Nacional com parlamentares que representassem, sim, a parcela da população, para melhor deixar a população numa condição democrática de vida essencial. Quando existe a leniência do Congresso Nacional e essa responsabilidade vai até a Suprema Corte, até o STF, obviamente, por ações que lá suscitam um julgamento do STF, faz com que exime a responsabilidade que deveria ser inerente ao Congresso Nacional, transferindo à Suprema Corte uma decisão. Mas, alerto mais uma vez, é extremamente perigoso delegarmos às plataformas e big techs uma responsabilidade que deveria ser do Estado de previamente identificar atos criminosos. Esse fenômeno a que a doutora Raquel Galinatti fez menção chama-se déficit legislativo. Há um descompasso entre o panorama jurídico das leis e o que está acontecendo na realidade. E quando o Congresso Nacional não atua de maneira a suprir esse déficit, surge a necessidade do Supremo ou do Poder Judiciário fazê-lo. Esta é uma posição, uma visão jurídica e sociológica também. Mas o Belucci quer a réplica, ele se sentiu atingido pelo que você falou. Queria te ouvir. Não me senti atingido, não, só queria complementar. É que eu quero fazer assim. No sentido de que eu entendo como na nova legislação, potencial nova legislação sobre o tema, dever-se-ia, né, se deveria chegar numa equiparação, por exemplo, o roubo ou furto de celular. Ele entra com um tipo jurídico simples, a pessoa sai. Ele é muito além hoje, porque a pessoa invade toda a sua privacidade. Sim. Uma invasão de perfil na rede social pode criar uma ficção jurídica de que você invadiu o domicílio da pessoa. Exatamente. Porque se você invade as suas o seu setor de mensagem, tudo, você invadiu o domicílio da pessoa. Então tem que aperfeiçoar bastante a legislação, porque esses crimes na internet ficam praticamente sem punição. Inclusive, casamentos podem ser destruídos. Sim. Opa, aí vamos começar. Já tá privacidade. Foi um pouco pessoal, não? Eu acho que vamos começar a maneirar, já estão entrando no terreno da fofoca aqui. A verdade é a seguinte, as plataformas ganham muito dinheiro com os conteúdos que nelas são veiculados. Não dá mais para dizer que ela é a biblioteca que não tem responsabilidade pelo conteúdo do livro que está na prateleira. Se elas ganham dinheiro, elas devem se preparar, agir com prudência, com cautela, criarem seus próprios serviços de compliance e retirar os conteúdos que são conteúdos contrários ao interesse público. Deveriam, inclusive, fazê-lo sem protestar e não ficar reclamando, porque estão ganhando muito dinheiro e virando um lar, um pântano recheado de haters e delinquentes digitais.